Escoamentos compressíveis, lista 1, exercício 4. Ar expande adiabaticamente numa turbina da pressão de 180 psa e 889 kelvins para 14,7 psa. Se a mudança de temperatura real é 85% da ideal, determine a temperatura real do ar expandido, entalpia após a expansão e entropia após a expansão. Então aqui nós temos o quê? Nós temos uma turbina que está fazendo um processo de expansão. Deixa eu tentar desenhar esquematicamente aqui, né, o nosso esquema de uma turbina. A gente tem uma entrada, que eu vou chamar de condição 1, estado 1, e uma saída, que eu vou chamar de estado 2. Então eu tenho aqui uma entrada com as condições no estado 1 e uma saída com condições no estado 2, e na verdade eu tenho um estado 2 isoentrópico e um estado 2 real, né? E essa minha turbina vai fornecer trabalho. Para eu poder entender esse meu processo, eu preciso desenhar o diagrama temperatura-entropia. Temperatura-entropia. Como que a gente vai fazer um gráfico de temperatura-entropia para gases ideais? E isso aqui é muito importante para poder entender os processos. Aqui, temperatura-entropia para um gás ideal. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou usar a equação da variação de entropia para gases ideais. A gente sabe que S2 menos S1 é igual a Cp ln de T2 sobre T1 menos R ln de P2 sobre P1. O valor da entropia em si eu não tenho, mas eu posso considerar uma condição de referência, uma determinada temperatura e pressão, um valor de entropia de referência, e com base nessa referência, eu calcular para a temperatura e pressão que eu quero. Então, por exemplo, eu posso fixar uma pressão desejada em função dessa pressão de referência, para a pressão, por exemplo, de 180 psa, e aí eu vario a temperatura de um valor pequeno até grande, eu vou conseguir traçar um gráfico dessa variação de entropia em relação a essa minha referência. Né? Mesma forma para a pressão de 14,7 psa. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui, por exemplo, no Van Vale, a tabela de propriedades do ar. Vou considerar para a temperatura de 300 kelvins e a pressão aqui ele está me dando, né, pressão de 100 kPa, ele me dá uma entropia de 6,86926. Então, eu vou pegar essa entropia, para essa temperatura aqui de 300, eu tenho esse valor da entropia. Né? Então, eu tenho esse valor da entropia aqui, para essa temperatura de 300 e para a pressão de 100, né? Para a pressão de 100. Então, eu posso agora usar a pressão 2 como, por exemplo, a minha pressão 2, nesse caso, vai ser, ele me deu a minha pressão, ela vai de 180 psia, 180 psia, que é 1.241,06 kPa. Então, eu fixo essa pressão, que é a pressão de alta, a minha pressão de alta no problema, vario a temperatura, e aí eu consigo traçar o gráfico da minha entropia, ou variação de entropia. E minha outra pressão é os 14,7 psia, que dá em kilopascal 101,3529 kPa, que é a minha pressão de baixa. Né? Então, com essa condição de referência, eu consigo traçar o gráfico temperatura-entropia, que é o que eu fiz aqui. Eu peguei, fixei a minha pressão, né, de 180 e de 14, e tracei os gráficos variando a temperatura, que de um valor pequeno até um valor grande. O que eu observo é o seguinte: quando eu aumento a pressão, eu desloco a minha curva para a esquerda. Olha aqui, um sinal negativo, né? Então ele desloca a curva para a esquerda. Então, com isso aqui, agora eu consigo traçar o meu processo na minha turbina. Ele me deu a condição de 180 e a temperatura 889, que é esse ponto aqui, né? Que é a temperatura de 889 e essa pressão. Eu vou fazer uma expansão para isoentrópica. Eu vou considerar uma expansão isoentrópica, ou seja, eu não tenho variação de entropia. Aqui, ó, eu observo que eu tenho um gráfico aqui, ó, uma curva na vertical. Né? Então, esse aqui eu vou chamar de ponto 2, ponto 2S. Esse aqui vai ser meu ponto 1, meu estado 1. Aqui é meu estado 2,
isoentrópico, e esse aqui é o meu estado 2 real. No estado 2 real, eu tenho um aumento de entropia. Então ele me falou o que no enunciado? Que essa aqui, ó, é a minha diferença de temperatura isoentrópica, e essa aqui, ó, é a minha diferença de temperatura real. E ele deu que a diferença de temperatura real é 85% da diferença de temperatura isoentrópica, que de fato é, né? A gente observa que essa diferença real é menor do que a ideal. A temperatura real aumenta em relação ao ideal. Como que eu vou calcular então? Eu vou primeiro ter que calcular as condições isoentrópicas. Eu vou calcular usando as equações isoentrópicas para gases ideais. T2S, vou pôr o subíndice S para indicar que é isoentrópico, sobre T1 é igual a P2 sobre P1 elevado a K menos 1 sobre K. Isso aqui são as equações isentrópicas. O K para o gás por o ar é 1,4, então eu tenho que a temperatura T2S vai ser o T2S sobre 889, né? E aqui é importante que nas equações para gases ideais eu tenho que usar a temperatura em Kelvin, certo? Aqui já foi dado em Kelvin, então eu não preciso converter. Se não tivesse em Kelvin, eu teria que converter para Kelvin. Não usar se não tiver em Kelvin, converter para Kelvin. A pressão P2 é os 14,7 por 180. Aqui, como a conversão é um fator multiplicador, eu posso usar aqui sem converter, né? 1,4 menos 1 sobre 1,4. Isso aqui vai me dar uma temperatura 2 isoentrópica de 434,57 kelvins. Então agora eu tenho condições de calcular a diferença de temperatura isoentrópica, que vai ser a minha temperatura 1 menos a temperatura 2 isoentrópica, que é os 889, menos 434,57, que vai dar 454,43 kelvins. Essa é a diferença de temperatura. Com isso aqui eu consigo calcular a diferença de temperatura real, que é menor, né, 85% disso aí, 454,43 kelvins, que vai dar 386,267 kelvins. Logo, a minha temperatura 2 real menos a T1 é esses 386,267 kelvins. A temperatura 1 é os 889. Opa, T1 menos T2 aqui, né? Eu estou fazendo T1 menos T2, é a diferença de temperatura, né? T1 menos a T2 real, estou considerando o valor positivo, né? Que dá esses 386,267 kelvins. Eu tenho uma temperatura 2 real, que vai ser maior do que a ideal, e vai ser o valor de 502,7325 kelvins. 7325 kelvins. Então aqui eu observo que a temperatura 2 ideal, isoentrópica, de 434, e a temperatura 2 real, de 502. Com isso aqui eu consigo calcular a minha entalpia. Então esse aqui é o item A, né? O item A que ele pediu. O item B, ele me pede a entalpia, e a gente sabe que a entalpia para um gás ideal pode ser calculado como Cp vezes a temperatura. Eu vou usar o Cp de 1,004. Poderia ter usado 1,005 também, kJ por quilograma Kelvin, vezes essa temperatura, no caso aqui a temperatura real, 502,7325 kelvins. Vai me dar uma entalpia, vou arrastar aqui para baixo aqui, de uma entalpia de 504,74 kJ por quilograma. A entalpia específica, né? Ele não me deu a massa. E o item C, ele pede a entropia. Na verdade, eu consigo calcular a variação de entropia. Variação de entropia entre quem? Entre o ponto 1 e o ponto 2 real, ou entre o ponto 2 ideal e o ponto 2, que na verdade vai ser a mesma, né? Por quê? Porque o ponto 1 e o ponto 2 isoentrópico é isoentrópico, ou seja, a entropia é a mesma. Então a variação entre o 2 isoentrópico e o 2 é a mesma do que entre o 1 e o 2 real. Então eu posso usar a equação usando tanto o 1 e o 2, quanto o 2 isoentrópico e o 2 real. Por exemplo, usando entre o 2 real e o isoentrópico, eu tenho aqui o S2, vou fazer de preto aqui. Eu tenho aqui S2 menos o S2 isoentrópico, essa variação de entropia vai ser quanto?
vai ser o CP, ln de T2 real sobre T2 isoentrópico, menos o R, ln de P2 real sobre P2 isoentrópico. No caso aqui, as pressões eu estou considerando as mesmas, então isso aqui dá zero. Fico só entre esse ΔS, vai ficar o CP 1,004, ln, esse aqui é um ln, de T2, T2 é 502,7325 por temperatura 2 isoentrópica, que é 454. Não, isoentrópica 434,57. É a temperatura 2, né? 434,57. 434,57. Isso aqui vai me dar uma variação de entropia de 0,146 kJ por quilograma Kelvin. Se eu tivesse usado entre o ponto 1 e o ponto 2, eu posso calcular então a variação de entropia S2 menos S1 vai ser o CP ln de T2 real sobre T1. Deixa eu fazer, ficou torto aqui. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. CP ln de T2 sobre T1 menos o R ln de P2 sobre P1. Não é? Esses dados todos eu tenho, portanto, eu vou ter que essa variação de entropia vai ser o CP 1,004 ln de T2 real, que é 502,7325 sobre 889, menos R, que é 0,287, P2, 14,7 por 180, né? Isso aqui vai me dar também uma variação de entropia de 0,146 kJ por quilograma Kelvin. Então a gente observa que posso usar tanto entre o 2 e o 1, ou o 2S, né? E o 1 tem que dar a mesma coisa, né? E deu a mesma coisa. Importante esse exercício porque é essencial saber fazer o diagrama temperatura-entropia para gases ideais, esse comportamento da curva aqui, para poder fazer os processos. Aqui eu tenho o processo isentrópico e o processo real.